A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades, ao pastor Cássio e à pastora Priscila, principalmente pela confiança. Sabemos que trazer a ministração da palavra é uma responsabilidade muito grande, não é brincadeira, então levamos a sério toda e qualquer oportunidade que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Também sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que sem ela não seria metade da pessoa que eu sou. Ela tem orado pela minha vida, ela é o amor da minha vida que Deus colocou no meu caminho, amém? Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 até o 68. E de imediato já queria pedir perdão para os irmãos, que eu sou de uma vertente meio assembleano. Então, se os irmãos veem eu meio me exaltando um pouco, minha pregação um pouco expositiva, os irmãos já estão avisados aí, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 ao 68. Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que eles havia falado, disse-lhe: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes, entre vós. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Somente até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou colocar meu celular aqui para mim não me perder no tempo. Glória a Deus. Sabemos que essa passagem se dá logo após alguns acontecimentos e eventos na vida de Jesus. Um deles é a multiplicação dos pães, cuja quais muitos conhecem. Jesus estava ali e havia uma grande multidão que sempre o acompanhava, né? Muitos por curiosidade, outros realmente porque necessitavam ser de alimento, de alguma coisa, e buscavam de Deus, não pelos milagres, mas por se alimentar. Muitos não tinham condição. Então, ao fim de uma tarde, os discípulos perguntaram a Jesus: a gente precisa dispersar a multidão, tem muita gente que te segue, a gente não sabe o que fazer. Nós não temos comida, o Senhor não tem comida, vamos dispensar a multidão. Mas Jesus não abandona ninguém, ele não deixa ninguém sem fome, né? Com fome, aliás. Jesus não deixa ninguém de lado. Ele falou: não, vamos alimentar a multidão. O que vocês têm aí? E veio um jovem abençoado com 5 pães e 2 peixinhos, e ali Jesus fez a oração e multiplicou, e todo mundo comeu e se fartou a ponto de sobrar 12 cestos cheios que os discípulos levaram, porque ele falou para não desperdiçar nada. Jesus sempre mostrando que ele é um Deus de fartura. Ele nos mostra que quando nós seguimos a ele, nós temos fartura. Aleluias. Mas não é aqui que eu vou pregar. E aí Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, ele pegou uma embarcação na frente, né? E falou que os discípulos iam depois. Na verdade, por contrário, ele falou para os discípulos irem na frente, ele falou que ia depois, e os discípulos foram pelo caminho, né, no barquinho lá, e começou a vir uma tempestade, um vento forte. Aí eles começaram a se preocupar e do nada olharam assim um ser caminhando sobre as águas e pensaram: meu Deus, é um fantasma, o que a gente vai fazer? A gente vai perecer. Jesus não está aqui, a gente está sozinho.
Aí quando perceberam, era Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro, corajoso, foi tomado por uma coragem que ninguém tinha. Fala: Jesus, se é tu mesmo, me permita ir até ti. E lá vai Pedro caminhando firmemente, né? Como todo começo é, a gente acha que a gente é forte, que a gente consegue, mas às vezes o vento bate tão forte assim, igual Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. E aí ele começou a afundar. Infelizmente a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente começa a olhar para Jesus, as coisas começam a dar certo, as coisas evoluem, as coisas começam a se concretizar, mas sempre, meu irmão, sempre vai ter algo que vai se levantar. A gente tem promessa de vitória, mas a vitória só é certa depois da batalha. Não há vitória sem guerra, não há vitória sem batalha. Mas na primeira guerra, na primeira batalha, nós devemos continuar olhando para aquele que nos pode dar a vitória, que no caso é Jesus. E nesse caso Pedro ficou amedrontado pelo vento ou pela situação. Ele não tem experiência em andar pelo mar, só Jesus que nos proporciona isso, mas ele com medo acabou afundando. E Jesus falou: homem de pouca fé, né? Imagine falar para Jesus, falar para você: tua fé é muito pequena, meu irmão. Aleluia. A gente acaba realmente pensando: não, Deus vai me dar uma casinha, um carrinho, Deus vai me dar um empreguinho, mas Deus é Deus de emprego grande, de casa abençoada, de família abençoada, aleluia. Ele não é Deus de coisas pequenas, Ele é Deus de coisas grandes, aleluia. Mas eu não estou aqui para te prometer carro, casa, nem nada do tipo. Isso aí você já sabe que quando a gente serve a Deus, as demais coisas são acrescentadas, não é mesmo? Glória a Deus. E aí, passado essa situação, Jesus passou com os discípulos lá, falou: não, calma, eu estou aqui. Chegaram ao outro lado. Só que a multidão, depois desses milagres e acontecimentos, muitos quiseram seguir Jesus. Vamos atrás dele. Cadê Jesus? Vamos seguir para ele, vamos atrás dele. A gente precisa continuar seguindo esse mestre, esse rabino, porque ele nos abençoa, né? Ele nos dá pão, nos dá água, ele nos dá peixe, ele nos alimenta, ele fala com a gente: vamos seguir esse Jesus, cadê esse Jesus? E a multidão do outro lado pegou seus barcos, foram até o outro lado. Jesus não estava lá, falou: não, Jesus já tinha chego lá. Eles: como você chegou aqui? A gente nem viu você passar, a gente pegou nossos barcos. E Jesus olhou para eles e falou assim: eu já sei o que vocês estão procurando. Não são as coisas espirituais, não são as coisas do Pai. Vocês não estão me seguindo por coisas de Deus. Vocês só querem saber das bênçãos materiais, vocês só querem saber das providências, vocês estão procurando a mim pelo que eu posso fazer e não pelo que eu sou. Vocês perdem o seu tempo com pão e peixe que perecem, mas acabam se esquecendo do pão da vida, que dá vida em abundância, que dá vida eterna. Nós realmente fazemos isso, não é mesmo? Nós gastamos o nosso tempo precioso com coisas vãs, coisas terrenas, agregamos à nossa vida os nossos projetos. Quando você parou para pensar de verdade na sua vida, você faz seu projeto lá: eu vou fazer uma faculdade, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar uma moto, um carro, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Espera, olha um pouquinho, onde está Deus nesses planos? Cadê o seu ministério? Não devemos guardar tesouros na terra, e nem procurar por tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas sim investir a nossa vida nos tesouros do céu, porque é lá que Ele vai nos dar graça e vitória. Aqui somos uma vida passageira, meu irmão. Aleluia, mas nós gastamos nosso tempo em projetos terrenos, né? E eu não estou falando de pessoas que trabalham muito, não é isso. Não confunda a administração, não é isso. É pessoas que realmente não separam o seu tempo para Deus, além das coisas que você já tem para fazer.
Porque sim, irmão, você precisa trabalhar, você precisa prosperar, você precisa fazer uma faculdade, casar, ter filhos. Isso é promessa de Deus para a nossa vida também. Mas não deixe Deus em segundo plano na sua vida. Quem está sentado no altar do seu coração? Seus projetos? Como você hierarquiza a sua vida? Primeiro, o meu trabalho, depois a minha família. Eu não sei como você está fazendo. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, a sua vida começa a prosperar, a sua vida começa a acontecer. Porque a Bíblia nos ensina que os pensamentos e os caminhos dele são melhores e maiores que os nossos. Então não tente ensinar Deus como caminhar, não tente ensinar Deus como fazer. Aleluias. Nós gastamos o nosso tempo em coisas que perecem, mas ele é o pão da vida. Glória a Deus. Depois disso, ainda tentaram questionar a Jesus, falaram a Jesus, mas os nossos antecessores lá na época de Moisés, Deus mandava um maná do céu, eles se alimentavam e comiam. Não estou entendendo o que o senhor está falando de alimento. Deus mandava um maná também para alimentar toda a população. Não é sobre isso também? O seu ministério não é sobre isso? E Jesus falou: sim, seus pais comeram do maná do céu, mas eles comeram e morreram. Vocês não estão entendendo o que eu estou oferecendo para vocês. Eu estou oferecendo vida eterna. Vocês comerão e jamais terão fome. Vocês beberão e nunca mais terão sede, porque eu também sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Glória a Deus. E aí os discípulos começaram a ir embora. A palavra é bem clara, os discípulos que ele tinha, além dos 12, começaram a ir embora. Não vou ficar aqui, não. Jesus está falando duro demais, que isso? Eu nunca vi Jesus falar assim. Ele sempre vem: ah, meu filho, vem aqui. Se você não for como criança, não te dará o reino do céu. Falava sobre parábolas, falava sobre o céu, que coisa maravilhosa. Mas aí quando Jesus decidiu puxar um pouco a orelha, falar: não, calma. Eu sou Deus de amor, mas sou de justiça também. Aleluias. E os discípulos começaram a ir embora. E aí, alguns falavam: Jesus, muitos estão indo embora, Senhor. Essa palavra é muito dura para a sua igreja. Muda a palavra. Eu consigo imaginar falando: muda a palavra, Senhor. Senão todo mundo vai embora. Muda, vai, fala alguma coisa. Começa a falar das bênçãos, das maravilhas do céu. Porque senão o povo não fica na tua casa, não fica na tua igreja. É fácil, irmão, o pastor chegar aqui e falar: olha, Deus vai te abençoar se você dá glória. Deus vai mudar a sua vida se você estiver aqui, só precisa você vir. Mas a Bíblia, ela não nos engana. Os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que a nossa adoração chega até Deus. É somente a verdade que liberta. Glória a Deus. E sabemos que a palavra, ela não tem que mudar, porque quem muda somos nós, não é mesmo? A gente se atualiza, se moderniza, a igreja se modernizou, os crentes se modernizaram, as preocupações são outras, infelizmente, mas a palavra, ela é como espada
Dois gumes que vai na divisão da alma e do espírito, sabe? Ela penetra onde ninguém consegue ir, sabe? O que você não contou para ninguém, nem para o pastor, nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para o seu melhor amigo. Deus sabe o que está no altar do seu coração, no interior da sua vida. É lá onde a palavra vai ir, vai cortar, aleluia, e vai tirar tudo que não pertence dele e vai encher do Espírito Santo. Se você permitir, claro. Aleluias. Porque ele nos ensina que ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Mas se você não abrir, ele vai continuar do lado de fora. Glória a Deus. Para quem iremos nós? Pedro pergunta. Para quem, Senhor? Tinha outros mestres que os discípulos podiam ir. Tinha o próprio Nicodemos, vocês conhecem? Um grande sábio, estudioso da Bíblia. E eles realmente podiam ir. A palavra está muito dura aqui com Jesus. Vamos para Nicodemos, vamos para outro rabi, vamos para outra religião, não sei, vamos para outro lugar, mas não vamos ficar aqui escutando Jesus falar para a gente que a gente é interesseiro, que estamos procurando Ele só para ser abençoado. Não, eu quero escutar outras palavras. E quanto crente é assim, infelizmente, não é mesmo? Fica caçando igreja que conforta o seu ouvido, fica caçando pastores que não falam do seu pecado, né? Que não corrigem, não tem correção. Mas é um sepulcro caiado, por fora está uma maravilha, mas por dentro, só Deus conhece o coração. Aleluias. Deus corrige a quem Ele ama. E quando nós recebemos correção, não devemos murmurar, não devemos reclamar, nós devemos agradecer, porque Ele continua nos amando. Ah, Anaías, para de fazer isso, porque eu ainda te amo. Ai, Anaías, cuida onde você coloca os seus pés, porque eu tenho olhado por ti. Ah, Anaías, cuidado com o que você olha, porque eu tenho sondado o seu coração. Aleluias. Arabandaia subkive, é assim que ele fala conosco. É difícil ouvir correções da parte de Deus, mas saiba, Ele te ama. Aleluia, Ele te ama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada o nome santo do Senhor. O que nós temos procurado, meu Deus, 48. Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito não seria feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluias. Nada do que existiu e do que existe não foi feito sem Jesus. Tudo passou por Ele. Tudo que você vê, tudo que você toca, foi a partir da existência de Jesus. Aleluias. Ele é a vida. E onde não tinha vida, Ele faz existir a vida. Onde tem impossibilidade, Ele torna possível, porque Ele é a possibilidade. E o que não existia, Ele faz existir somente para abençoar um filho seu. Esse é o Deus que nós servimos. Eu avisei que eu gritava um pouco, me perdoe, irmãos. Mas esse é o Deus que você serve, viu? Louvado seja Deus. Nada do que foi feito não seria possível se não fosse Jesus. Aleluias. E nós escolhemos
O mais difícil, não é mesmo? Seguir a Jesus pelo que Ele pode oferecer, do que realmente seguir a Jesus pelo que Ele é. Muitos, infelizmente, estão na casa de Deus. Sabe por quê? Porque tem medo de ir para o inferno, infelizmente. E eu te digo com certeza e convicção, você está pelo motivo errado, meu irmão. Você tem que servir a esse Jesus, porque Ele morreu por você, e Ele disse em João 14, eu vou voltar, e eu tenho vos preparado lugar, aleluia, e é por isso que eu sirvo a esse Deus, porque eu já tenho um lugar preparado no céu. O medo não me paralisa, mas a certeza da salvação me faz continuar caminhando, aleluias. Não deixe o medo te paralisar, meu irmão, aleluias. Qual lado você tem escolhido? Glória a Deus. O lado do medo, o lado da incerteza, o lado de seguir a Cristo pelo que Ele pode oferecer, ou o lado de seguir a Ele pelo que Ele é. Aleluias. E Ele é a solução para a nossa vida, sempre vai ser. Sempre vai ser. Aleluias. Mas muitos, infelizmente, como esses que seguiam Jesus aqui, aleluias, acabam se inflamando, sabe, amantes de si mesmo, como diz a Bíblia, não entendendo a necessidade de servir a Jesus em espírito e em verdade. Muitos se enchem de ego, assim como a igreja de Laodiceia, sabe, que o anjo falou para ele, eu conheço as tuas obras. Você diz que rico é e abastecido e de nada tem falta, aleluia, mas ele termina a carta da igreja de Laodiceia, diz, você é miserável, pobre, cego e nu, aleluia, você não é nada sem ele, e sem ele continuará sendo nada. Quem dera você fosse igual à igreja de Esmirna, que quando o anjo fala, é o único, aliás, que ele não fala, eu conheço as tuas obras, mas ele fala, ele começa a carta dizendo, eu sei as suas tribulações, eu conheço o que tem passado, eu sei das suas dificuldades, e no final ele termina dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória, a coroa da vida. Quem dera fôssemos assim. Nós temos dimensão das dificuldades que é servir o evangelho, não é fácil. Somos acusados, somos escrachados. Hoje o crente não tem a metade do critério que tinha antigamente. Hoje parece que é vergonhoso ser cristão. Se você entra numa faculdade, você é esculhachado porque você é cristão. Você é misógino. Você é preconceituoso. Você é isso, é aquilo. Meu irmão, não se importe com isso. Eu sou de Deus, eu sou cristão, e é isso que você tem que se preocupar, porque o mundo ele vai continuar nos criticando, e se possível vai tentar nos calar, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Quanto tempo você tem dedicado para a obra de Deus na sua vida? Porque é fácil a gente abrir a boca e só reclamar, não é mesmo? É difícil, irmão. Tem gente que passa por situações complicadas. No ano passado, eu, eu literalmente quebrei financeiramente. Eu não sabia para onde olhar. Eu não sabia o que fazer. E Deus mudou a minha vida. Eu era aquele tipo de pessoa que queria, sabe, dar aquela ajudinha para Deus. Falar, não, Deus vai fazer aqui, mas eu preciso fazer aqui também. E chegou uma situação que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nada. Eu nunca fiquei desesperado. A primeira vez foi o ano passado. Eu perdi tudo que eu tinha.
Eu tinha investido, meu Deus. E eu fui para a igreja de manhã, uma certa manhã, e o ministério ia cantar um louvor que eu estava fazendo solo. E tem uma parte que fala assim: Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? E Deus foi ministrando no meu coração: quem sou eu para negar o seu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia, alabandaia chuvikivia. Enquanto eu cantava, aleluia, as lágrimas molhavam o meu rosto. Teve uma hora que eu não consegui mais cantar. O Espírito de Deus tomou meu coração e falou: entenda, você não pode fazer nada, mas eu sou capaz de mudar a sua vida hoje. Alabandaia. E a partir daquele dia, eu fui tão em paz para minha casa, tão em paz, nunca tinha acontecido isso, e olha que eu nasci na igreja, aleluia, Deus nos ensina assim, não é mesmo, pastor? Eu nasci em berço evangélico, como os muitos dizem, e aí eu comecei a profetizar, eu não tinha o que fazer mais. Eu falei: Deus vai mudar a minha vida. Em outra oportunidade eu conto melhor esse testemunho, mas só para resumir, em 2 semanas, tudo que eu perdi, Deus restituiu. Arabandaiaçu. Deus restituiu, eu não sei como, eu não sei onde. Se fosse de mim, pastor, eu estava lá até agora, desesperado. Mas quando eu decidi confiar em Deus, não pelo que Ele pode oferecer, mas simplesmente pelo que Ele é, aleluia, as coisas mudaram para mim e elas podem mudar para você também. Louvado seja Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, me ajuda aí. Filipenses 4:10 diz assim: regozijo-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já erreis cuidadosamente, mas não vos faltava oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Versículo 12. Eu vou ler no telão para facilitar. 4:12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. O 13. Tudo posso naquele que me fortalece, louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, é uma certeza. Você pode estar abatido, sim, mas você pode. Você pode estar triste, sim, mas você pode. Você pode estar abatido, mas você pode naquele que te fortalece. Se você tiver, aleluia, triste hoje, você pode naquele que te fortalece. Se já decretaram a sua derrota, um segredo que eu vou te contar: você pode naquele que te fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode, aleluias. Você pode sim na alegria, mas na dificuldade você pode. Você pode na abundância, mas na adversidade você pode. Você pode quando tem o fôlego de vida, mas em Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos. É uma escolha sua, Marcos. Você pode. Mesmo se muitos disseram para você que você não pode, aleluias, você pode.
Aleluias. Glória a Deus. Para encerrar, aleluias. Aquela multidão seguia Jesus pelo que ele podia oferecer. Talvez só os 12 discípulos, mais Pedro que falou, foi um dos poucos que entenderam a real dimensão de ter Jesus ali. Porque a gente conhecendo a Pedro, sabemos que Pedro era um pouco afoito, né, um pouco ansioso. Ele fazia primeiro e depois pensava. Mas no ápice da sua declaração de amor, ou no ápice do seu pensamento, ele falou: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entendeu que não há outro caminho, não há outro igual a ele, não há outro parecido com ele, não há outro que tenha palavras de vida. Aleluias. E Deus te convida nesta noite a ter uma intimidade maior com ele, ou voltar a ter aquilo que você tinha. Porque você acha que Deus não conhece ou não sabe onde você está colocando os seus pés, não sabe aonde você está indo, não sabe aonde você está acessando, aleluias, não sabe com quem você está falando, Narabandaia sub, as mensagens que você manda e depois apaga, os históricos apagados, que você fez em segredo de Deus não é. Aleluias. Ele sabe exatamente o que você tem feito. Como Anaías, Salmos 139. Salmos 139. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e me conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais abismo e profundo mar, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustenta. Não existe lugar onde Deus não possa estar, não existe lugar onde Deus não se faça presente. Deus sabe onde você se assenta, onde você vai, onde você está, e até o que você não falou, quando a palavra já não chegou à sua boca, Ele já sabe os desejos do seu coração. E aí eu te pergunto: para onde estamos indo, igreja do Senhor? Aleluia! Para onde estamos indo? Será que é para Jesus, onde tem palavras de vida eterna, ou se estamos ficando apenas na aba da materialidade, onde estamos buscando apenas nosso querer? Aleluia! Você sabe qual o intuito do culto, da adoração a Deus? Não é receber, é entregar. Aí eu te pergunto nesta noite: o que você veio entregar para Deus? Aleluias. Louvado seja Deus. Não venha só receber. O receber é consequência.
Mas o entregar é obrigação. Aleluias. É obrigação. O fogo não pega em altar que não está preparado. O fogo não consome altar que não foi levantado e sacrifício que não foi oferecido. Às vezes nós esperamos muito de Deus sem fazer absolutamente nada. Aleluias. Para o pão e o peixe ser multiplicado, havia pão e peixe. Para o azeite na botija ser multiplicado, havia azeite. Aleluias. E para as coisas acontecerem na nossa vida, é necessário a gente oferecer algo para Deus. Mesmo Ele não precisando, Ele não precisa. Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o direito de estarmos não só na sua presença, mas de sermos chamados de filho, aleluias, de filho. Onde você tem deixado o seu coração e para onde você está indo, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu peço perdão, pastor, passei 6 minutos. Eu só queria encerrar dizendo que talvez Pedro reconheceu que não existia outro alguém ou outro lugar para onde ele poderia ir, nos ensinando que realmente o amor de Deus é constrangedor. O amor de Cristo nos constrange. Porque, sinceramente, pastor, quando eu estava no ano passado e Deus foi abençoando a minha vida, eu olhei para mim e não vi merecimento nenhum. Não foi por minha causa, não foi porque eu fiz algo, mas porque Ele me ama. Aleluias. E o amor dele é incondicional. Porque se fosse condicional, aqui eu não estaria. Aleluias. Que você possa voltar para sua casa, se não com a certeza, mas com a reflexão de para onde você está indo e o que você tem buscado da parte de Deus. Amém?